Palmeiras 1, São Paulo 2. São Paulo poderia ter, inclusive, vencido por mais gols de diferença, não fosse o árbitro cometeu um erro, para mim foi muito grave no Daronco, que teve chance de ir lá, viu que estava errado. Ah, Everton, mas por que vocês estão mostrando esse jogo? Porque o Palmeiras é adversário do Atlético na Copa Libertadores. É só isso, ou acham pouco? Falo com você agora, Thiago Fernandes, grande torcedor do Palmeiras. Não, de São Paulo. Mas eu acho que nesse momento, HG, o Palmeiras talvez viva a sua tenha o primeiro indício de queda com o técnico Abel Ferreira. E ainda tendo esse primeiro indício de queda com o Abel Ferreira, é um time muito chato, é um time muito difícil. Ele levou o perigo, fez o gol primeiro ontem no jogo contra o São Paulo, e é um time bem complicado, bem enjoado de jogar. Mas isso, para mim, escancara e mostra que o Palmeiras hoje não é o bicho-papão que o torcedor do Atlético está imaginando. Eu tenho um amigo atleticano que no dia do sorteio, o cara ficou preocupado, bicho. Ele ficou sem dormir. Fala o nome. Calma, velho. Falei, calma, Elton Novaes. Aí ele ficou tranquilo. Tô brincando, viu, tio? Aí eu falei, calma, velho. E aí o meu amigo Bruninho, do Cenas Lamentáveis, ficou tranquilo quando eu falei isso com ele. Falei, velho, fica calmo, velho. Você tá achando que o Palmeiras é esse bicho-papão todo? Não é. E a gente tem visto jogo após jogo. O problema não é o Palmeiras, ô Thiago. Concordo contigo, tô contigo. E aí a gente tem visto jogo após jogo que bicho-papão de fato não é. O Palmeiras é um time muito bem montado, muito ajustado, só que ele dá indícios de que pode ter uma queda agora com o técnico Abel Ferreira. E aí talvez seja até interessante pro futebol brasileiro, né? Porque o Palmeiras dominou bastante desde 2020 todos os campeonatos que disputou. Ô Elton, depois do que você viu ontem, mais uma vez, tá pessoal, para quem tá aqui inclusive dando chilique aqui no YouTube, depois do que você viu ontem nesse jogo aí, você acredita que o Atlético, você acha que o problema é o Atlético? Então, esse é o grande problema. O Palmeiras pode ter sofrido uma ligeira queda, mas o Atlético não passa confiança no atual momento. O momento do Atlético é muito ruim. Como ele vai chegar ao dia 2 de agosto, isso aí a gente não sabe. São poucos jogos e jogos dificílimos que o Atlético tem até a chegada do dia 2. Então, o problema hoje, quando a gente vê a equipe do Palmeiras oscilando, tendo essas dificuldades, principalmente nesse jogo contra o São Paulo, mas mesmo assim, a forma que o Palmeiras jogou diante do São Paulo, os dois jogos, a gente nota que é um time que combate, é um time que disputa, é um time que tem entrega. E isso a gente não tem visto. E é um time muito acertado, o time do Palmeiras. Então, essa é a grande preocupação. Como o Atlético vai chegar ao dia 2? Os confrontos que o Atlético tem até lá são confrontos difíceis, confrontos pesados, e o Atlético precisa se acertar. Agora, a equipe do Palmeiras, por mais que tenha sofrido com essas ligeiras quedas, eu ainda vejo o Palmeiras muito à frente do Atlético. Ô Thiago, já que a gente está falando de Atlético aí, antes de começar o programa, estávamos trocando ideia, uma declaração que me chamou muita atenção, muito mesmo, que foi uma declaração do Bruno Musi. Veja bem, eu não estou dizendo que foi algo articulado, foi algo combinado, é que o Bruno Musi, apresentando estatísticas sobre o elenco do Atlético, ele meio que deu uma cornetada no Rodrigo Caetano. Você também entendeu assim? Eu também entendi isso, HG. E assim, honestamente, e ali, quando ele fala o que ele falou sobre a questão de montagem do elenco, ficou me parecendo que ele tentou iniciar um processo de fritura ao Rodrigo Caetano. Que eu sempre bato nessa tecla aqui, para mim tá no top 2 de diretores de futebol do país. Sim. Eu acho que ele e o Alexandre Matos disputam ali a primeira colocação. E aí, cara, o Rodrigo foi no Atlético campeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro, tricampeão mineiro, campeão da Supercopa do Brasil. Eu não posso chegar aqui e contestar a capacidade do Rodrigo. Eu acho que é absolutamente saudável apontar algumas críticas, fazer alguma análise para ver se houve falha ou não, mas o que o Musi fez ali na entrevista coletiva me pareceu, e aí é a minha opinião, me pareceu um processo de fritura escancarado do Rodrigo. Cara, por que fazer isso neste momento, sabe? Me incomoda bastante. Externar isso é meio complicado. E aí eu reitero, além dessas conquistas do Rodrigo, ele conseguiu algumas coisas com esse grupo. Segurar esse grupo em momentos de atrasos salariais e direitos de imagem. Ele conseguiu buscar o Hulk, o Nacho. Então, assim, são caras muito importantes para a história do Atlético.
Então eu acho que se deve respeito ao profissional. É claro, é possível não concordar, mas não concordar de forma respeitosa. E o que aconteceu para mim foi muito ruim e, como eu disse, me parece que escancaram um processo de fritura feito justamente ali naquele momento pelo CEO do clube, o que ele não poderia ter feito. Foi até notícia no Globo Esporte hoje, capa do Globo Esporte, colocando em dúvida o futuro do Rodrigo Caetano. Fica para 2024, Thiago? Cara, não sei. Acho muito difícil que ele permaneça. Eu não acho, e é achismo, tá? Eu não acho que o Rodrigo Caetano fica no Atlético por ano Então, que vem. e sabe o que Não acho parece? mesmo. Quando coloca, expõe uma situação dessa, parece que é assim, deixa eu expor aqui já, que quando a gente perder ele em dezembro, o torcedor já entendeu que ele não fez um bom trabalho nessa reta final. Fica parecendo que é uma coisa para justificar a saída dele lá em dezembro, eu já dou uma queimadinha nele aqui agora, que aí o torcedor vai pegar e ficar olhando, nossa, é mesmo, o time tá assim, o time tá assado, e esquece todo o trabalho que foi feito. Eu também concordo plenamente com o Thiago. Rodrigo é um dos principais do Brasil. É porque é o seguinte, se você pensar os erros do Rodrigo Caetano, você vai achar muito. Fábio Gomes da vida, Como qualquer time é. mais, hein? Renovações. Cudê seria e tal. Tá. Cudê seria eu? Turco. O próprio tem alguns erros, tem alguns Cudê equívocos. conhecendo bem, sabendo que o Cudê era capaz de ter trazido Mas é o o Cudê. departamento de futebol, né? E depois Sim, que. sim, Não, mas é que as decisões, muitas delas partem dele. Nós vamos achar um monte de erros. Mas se você for olhar para analisar cada setor do clube, inclusive o setor administrativo, você também vai achar um monte de problema. Claro. É que eles são menos expostos, porque você não vê, né? Não existe um jogo do departamento financeiro contra o marketing. É, né? mas- Não tem, não existe. Mas se Então, você colocar na eu balança, tem mais acertos. Eu entendo, exatamente. E outra coisa, o que o Atlético... É porque o Atlético deve tanto que vende, você não vê o dinheiro, cara. E nem vai O ver. Atlético vendeu quantos milhões esse ano? Não, esse ano é o Mais de recorde. 120. Esse, Mais de 127. esse ano é o recorde. 127. Na E história. ainda vai do receber clube. uma beirolinha de quem? Que a gente falou esses dias. Tem um jogador que está sendo negociado. Terans. Davi Terans. Davi Terans. O Atlético tinha 20% do Me Terans. parece que o Atlético vendeu 127 milhões esse ano. Mas é que deve tanto, E nem vai ver. que né? não vem a cor do dinheiro, sabe? Agora, eu acho muito complicado, mesmo com estatísticas, com números, o CEO do clube chegar e meter essa numa coletiva, sabe? Ficou ruim. Porque automaticamente você está criticando o elenco que foi montado, que tem mais jogadores acima de 30 que não são jogadores comerciais. Entendeu? Aqui- É meio complicado aqui, isso aí, tá? Tomadas Meio as complicado. devidas proporções, desculpa, HG, mas tomadas as devidas proporções, quando ele expõe dessa maneira, é a mesma coisa da exposição que o Cudê fez no time naquele momento. E tem uma outra questão, eu tô rouco, tá foto, tô que nem você. Perfeito. O Elton foi perfeito no É uma na colocação. exposição. Eu acho que ele faz Vai exatamente chover, o hein? que o Ah, já Cudê choveu fez. hoje. Cara, é desleal você chegar numa coletiva e bater em alguém dessa Eu forma. recebi de um amigo, eu não vou dizer quem é, tá? É lá de São Paulo, trabalha numa outra televisão, então eu não vou expor aqui a minha fonte. Que me fez um questionamento e disse assim: Everton, você participou da coletiva ontem com o CEO do Atlético? Eu disse: não, eu estava em casa, estava em trânsito e vim, inclusive, ouvindo parte da entrevista pela Rádio Itatiaia. À tarde, eu fui ver a parte que eu não vi da entrevista. Ele disse assim: tem uma pergunta que eu gostaria que você fizesse no ar, que eu quero fazer uma matéria aqui sobre isso, porque é uma pergunta interessante que não foi feita.